Salve, salve galera, beleza? Mauro Moraes mais uma vez aqui. Se inscreve no canal, dá um like, comenta. O assunto de hoje é ter o seu próprio negócio. Eu trabalhei um longo período com meu pai e às vezes a gente pensa que o que é do pai da gente é da gente. Não necessariamente, porque se você parar para pensar, ele conquistou, ele faz do jeito dele. Lógico que tem pais que deixam o filho com mais liberdade no negócio, mas é raramente. E para você ser dono do negócio do seu pai tem que morrer para você herdar. Então eu me considerava funcionário. Então eu trabalhei com meu pai durante muito tempo e eu tinha uma percepção de negócio diferente da percepção dele. E eu fui pra rua, fui correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, que são difíceis demais de você ganhar dinheiro. Muito difícil. Mas só que o que é que acontece? Quando você corre atrás, tenta ter um negócio, não quer dizer que você vai dar certo. Mas você pode dar certo, sabe? E quando você dá certo, você vê que se eu não tivesse tentado, se eu tivesse trabalhado para os outros, e aí? Eu nunca saberia se conseguiria dar certo ou não. Então foi isso que eu fiz. Eu lutei bastante, corri atrás, fui rodar de Uber e vendia seguro, proteção veicular de carro. Mas sempre quis ter um negócio, sempre quis poder ter a liberdade de chegar um pouco mais tarde, de sair um pouco mais tarde, ou não ir trabalhar, mas tudo dependendo da perspectiva do momento do meu negócio. E eu lutei muito, vendi na rua, vendi na feira, levei vários nãos para que um sim, dois, três sims se multiplicasse. E o homem que é de valor, o homem que quer ser diferente, ele começa trabalhando para os outros, para começar a entender realmente, de fato, a dinâmica do negócio que ele está trabalhando, para quem sabe mais na frente ele desenvolver em outra área ou trabalhar nessa mesma área. Então eu sempre aconselho a todo mundo que, se tiver o perfil, se tiver skin, corra atrás de ter seu próprio negócio. Não vai ser fácil, no Brasil não tem nada fácil, a média das empresas não duram 5 anos. Mas se você correr atrás e focar, canalizar, fazer o certo, mesmo que seja difícil, você começa devagarzinho. Você começa trabalhando no seu trabalho de CLT e vai organizando, estudando o mercado da área que você quer atuar. Vai trabalhando na internet, vai fazendo um canal no YouTube, vai falando um pouco, vai aprendendo mais sobre o negócio que você quer abrir. Cara, porque eu vou dizer uma coisa, é libertador você ter um negócio, não depender de ninguém, ninguém mandar em você. Quer dizer, entre aspas, né? O seu cliente, ele é o seu patrão, porque se você não tem o seu cliente, você não tem empresa, e se você não tem cliente, você não tem negócio. Se você não tem cliente, você não tem dinheiro. Então, é isso. Eu aconselho demais a todos os meus amigos, sabe? A maioria dos amigos meus, assim, são mais próximos, eles têm mais ou menos a minha idade, em média de 30, 38 anos. E a maioria, na verdade, eu tenho meus amigos que são CLT e outros que são servidores públicos. Mas sempre algum vem falar comigo, cara, eu acho massa isso, tu ter negócio, tu correr atrás e tal. E tem até um colega meu, brother, que diz, porra, eu queria, pelo menos quando eu chegasse com uns 35 anos, ter um certo equilíbrio que tu tem. Mas eu sempre falo a todos, não foi fácil. Mas eu dei o primeiro passo, eu corri atrás. Eu canalizei minhas energias para que mudasse a filosofia da minha vida. Eu sempre fui um cara, sabe, muito dependente do meu pai. Porque eu trabalhava na empresa do meu pai, então eu dependia da empresa dele. Eu dependia dele, eu não sabia vender, eu não sabia entender como era o negócio. Mas eu sabia de uma coisa, que um dia eu ia ter negócio. Hoje no Brasil, a questão do concurso público está cada vez mais diminuindo. Eu já parei para pensar, não sei se vocês têm uma lógica parecida com a minha, que todo país que não tem uma estabilidade da moeda, que passa por muitas grandes crises, a pessoa quer ser servidora pública. Por quê? Porque ela quer estabilidade. Porque ela não vê estabilidade na moeda.
totalmente diferente dos países da Europa, dos Estados Unidos, onde a coisa mais importante da população é ter negócio, não é trabalhar para o Estado, ser servidor público, enfim. Então, no Brasil se criou essa perspectiva de, se você é servidor público, você está bem. Se você é servidor público, você não vai ficar rico, mas você vai ter uma estabilidade financeira, você vai ter uma aposentadoria e parará, parará. Isso tudo é louvável por conta da perspectiva da sociedade e do país que a gente vive. Só que o problema é que não tem emprego para todo mundo. Não tem como você trabalhar, todo mundo trabalhar no Estado. E aí? A outra alternativa que você tem é você empreender ou ser CLT. Só que para você empreender, vai demorar, vai ser custoso, vai ser penoso. Eu trabalhei muito tempo da minha vida de domingo a domingo. Vai ser cansativo, você às vezes vai querer desistir. Mas se der liga e der certo, cara, tu tá tranquilo. E o cara, quando começa certo, ele vai até o fim certo. Eu sempre tive uma coisa na minha vida. Eu só contratei meu primeiro funcionário quando eu tinha pelo menos 6 meses de salário dele. Eu sempre fui um cara de poupar. Sempre fui um cara de me organizar. Eu sempre botei na minha cabeça, a gente tem que fazer mais com menos. Sabe? A gente tem que anotar o que sai, o que entra. São as coisas básicas de quem quer ter um negócio. Dito isto, eu sempre aconselho a você ter um negócio. Sempre aconselho a você estudar um negócio. Sempre aconselho a você ver o mercado, se aperfeiçoar, porque hoje a pista no negócio também está salgada. As coisas estão mais difíceis. Você, para ganhar um emprego com um salário louvável, também está complicado. A perspectiva, essa questão da nossa moeda, a inflação que é muito grande. Mesmo você passando por todos os problemas burocráticos que um negócio tem, você pagando imposto, você pagando contador, eu acho que se você começar organizado, focar em aprender a vender, focar em aprender a ter uma certa disciplina econômica, entendeu? Não querer fazer mais do que não pode, não querer gastar mais do que pode gastar, economizar 50% do seu lucro. Se você tem um lucro de R$80, você guarda R$40 e gasta R$40, aí vai dizer, mas Mauro, tu não sabe minha vida como é, eu tenho que pagar. Mas dá um jeito, enxuga, como eu fiz. Eu passei quase um ano sem sair para canto nenhum. Eu rodava de Uber, pagava minhas contas, pagava meu aluguel e não saía para canto nenhum. Eu passei um ano sem sair para canto nenhum. Por quê? Porque eu entendia que aquele momento era um momento de reestruturação, era um momento de me organizar, deixar ficar um pouco mais estável de uma coisa que eu nunca fui, porque eu não tinha estabilidade, não tinha negócio, e eu fui aperfeiçoando, fui melhorando, fui tentando canalizar. Eu briguei contra meu próprio ego, que meu ego era o quê? Quando entrava uma grana, eu disse, pô, vou sair, vamos pra uma balada, pra uma festa. Eu, assim, deixei de sair com meus amigos e eu até agradeço a Deus que naquele momento meus amigos também estavam passando por dificuldade e não tinham tempo pra festa, pra balada, era trabalhar, trabalhar, trabalhar. E isso me ajudou bastante. Aí eu corri atrás e focar no meu negócio. As únicas coisas que a gente saía era fazer um churrasquinho, essas besteiras assim, tomar uma cervejinha. Eu morava num condomínio e tinha uns coroas lá que viraram meus amigos, então a gente bebia final de semana, cerveja barata, aquelas buchudinhas da Skin, da Brahma, aquelas coisas, Skin não, da Skol. E eu fui organizando minha vida, fui vendo o que é certo, o que é errado. E o empreendedor, ele tem que entender uma coisa, hoje ele pode estar estável, amanhã pode mudar completamente, porque o mundo não é estático, o mundo está sempre em movimento, mas é mais fácil você conseguir coisas se você focar no seu negócio, certo? Trabalhar sabendo que é tudo a longo prazo, sem querer que as coisas sejam rápidas. Mas é isso que eu digo a vocês. Foquem em ter um negócio. Se você não tem um skill, uma habilidade e nem um dom de ter um negócio, faça um concurso público
faça um curso técnico, foque nessas coisas, porque hoje tá muito difícil se você não tem uma profissão diferenciada, se você é mais um mesmo que vai trabalhar em escritório, que vai fazer a mesma coisa que outros. Foque ou no seu negócio, ou foque em coisas que as pessoas precisam. Tipo, você ser um autônomo, um eletricista, um encanador, um cara que trabalha com refrigeração. Enfim, tente fazer coisas para que sua vida mude completamente, sabe? E eu acho que todo mundo, todo homem, ele tem que ter isso de querer crescer. Querer crescer na tranquilidade, querer crescer sem passar por cima de ninguém, querer crescer para, quem sabe, formar uma família, viver uma vida agradável e quando for no final da vida dizer, cara, eu fiz o que tem que ser feito, eu arrisquei, porque eu acho que deve ser a pior coisa do mundo você se privar, ter medo de fazer as coisas e quando chegar a certa idade você pensar e dizer, cara, eu era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. Então é uma dica de coração. Espero que vocês possam se encontrar na vida. Não é fácil para o homem. A gente tem muitas coisas na cabeça que às vezes a gente não sabe o que quer. Mas tentem focar em um negócio, tentem fazer um curso técnico. Se caso vocês não tenham um dom, façam um concurso público, sabendo que concurso público não é para todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Eu acredito que se você focar em vendas, você vai ganhar mais grana do que trabalhando para o Estado, mas enfim, foque em ganhar dinheiro, foque em se aperfeiçoar, foque em ter um negócio. Então aí, se inscreve no canal, comenta o que acha, enfim, e um dia maravilhoso para todos nós. Tamo junto, até um novo vídeo aí. Cuida!